Olá, eu sou o aluno Victor Matheus de Amorim Henriques, da Universidade Federal Rural do Semiárido. Estou cursando o segundo período de Ciência e Tecnologia e estou aqui hoje para realizar um vídeo da disciplina de Química Geral, onde a gente vai estar criando uma receita culinária. No caso da minha receita de bolo, também vou utilizar uma receita, fazer uma pipoca de milho. E a gente está criando essa receita. E a partir dessa receita a gente vai estar utilizando os conceitos de estequiometria. E a minha receita eu atribuí uma certa quantidade de ingredientes. Vou ver o quanto de ingrediente eu tenho disponível em casa. A partir disso eu vou ver qual dos ingredientes que são os reagentes em excesso. E vou ver qual é o reagente limitante. E a partir daquele reagente limitante, vou ver a quantidade exata de bolos que dá para fazer a partir dos ingredientes que eu tenho disponível. Quanto à pipoca, eu vou botar para estourar a pipoca uma quantidade X de caroços de milho e vou mostrar para vocês qual o rendimento dessa pipoca. Ou seja, eu vou botar uma quantidade de milho e vou ver quantos milhos vão estourar e quantos vão ficar sem por estourar. E daí eu vou mostrar a porcentagem do rendimento dessa receita de milho de pipoca. Então, fiquem ligadinhos que em seguida eu vou mostrar agora a quantidade de ingredientes que eu atribuí para a receita de bolo, quantos eu vou ter disponível. E vou também tentar fazer o experimento em casa da pipoca, porque o do bolo, infelizmente, não vou ter como fazer, porque eu tô com o forno da minha casa com um probleminha. Mas o da pipoca eu vou tentar mostrar o rendimento para vocês. Dando continuidade aqui, utilizando a receita de bolo que eu criei, onde eu vou aplicar os conceitos de estequiometria. Para fazer um bolo, a gente vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, de 2 ovos, 200 gramas de açúcar, 100 ml de leite e 250 gramas de açúcar. Aqui em casa, eu tenho disponíveis 2,5 kg de farinha de trigo, que isso equivale a 2.500 gramas. Tenho 800 gramas de açúcar disponíveis, 6 ovos disponíveis, 400 ml de leite disponíveis e 1 kg de margarina, que isso equivale a 1.000 gramas. Lembrando que esses que precisavam ser pesados, eles já foram pesados em um supermercado aqui, então temos quantidades exatas. E esses outros também foram medidos, assim como o leite. Ele aqui tem 400 ml de leite que eu medi. Então, como vocês podem perceber, o bolo ele vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo para ser feito. E eu tenho 2.500 gramas disponível, que equivale a 2,5 kg. Subtraindo ou dividindo aqui 2.500 gramas que eu tenho disponível com o que eu vou precisar, eu tenho farinha de trigo disponível para fazer 5 bolos. Pulando aqui o ovo, dando continuidade, para fazer um bolo, eu preciso de 200 gramas de açúcar. E eu tenho 800 gramas de açúcar disponível. Subtraindo o que eu tenho disponível com o que eu vou precisar, eu tenho açúcar disponível para fazer 4 bolos. Vindo aqui para o leite, um bolo precisa de 100 ml de leite. Como eu tenho 400 ml de leite, de 100 em 100 a gente vai ter 400 ml de leite que são disponíveis, que dá para fazer 4 bolos com essas ml de leite. E 1 kg de margarina equivale a 1.000 gramas, como eu havia falado. Como a gente tem, eu tenho 1.000 gramas de margarina disponível. E para fazer um bolo, eu vou precisar apenas de 250 gramas. Então, para saber quantos bolos dá para fazer com essa quantidade de margarina disponível que eu tenho, só dividir a quantidade de margarina que eu tenho disponível quanto com o que precisa para fazer um bolo. E a gente vai ver que vai dar para fazer 4 bolos com 1 kg de margarina, tendo como parâmetro essa receita de bolo que foi criada aqui. Fazendo isso, voltando aqui para o ovo, a gente tem 6 ovos. E para fazer um bolo, a gente precisa apenas de 2. Então, pegando aqui os 6 ovos que eu tenho disponíveis e dividindo pelos 2 que vai precisar para fazer um bolo, a gente pode perceber que aqui a gente vai ter ovos disponíveis para fazer 3 bolos. Então,
como eu deixei aqui por último para explicar por que ele ficou por último. Ele ficou por último porque vocês podem perceber que todos os outros ingredientes eles estão em excesso em relação ao ovo. Enquanto os outros ingredientes dá para fazer 4 ou 5 bolos, o ovo ele vai dar para fazer apenas 3 bolos. Então, ele vai ser o nosso reagente limitante, porque a partir do momento que os ovos que foram, de 2 em 2 ovos que forem consumidos para fazer os 3 bolos, não vão ter ovos disponíveis para fazer 4 ou 5 bolos, apenas 3 bolos, que é o nosso reagente limitante, que é a quantidade de ovos que eu tenho disponível aqui em minha casa. Então, para saber quanto que a gente vai ter em excesso aqui, a gente só pegar o nosso reagente limitante e multiplicar por cada quantidade de ingrediente que eu tenho aqui e depois só fazer uma subtração e ver o quanto em excesso a gente vai ter, como eu fiz aqui. A farinha de trigo, eu peguei aqui o reagente limitante, que é 3 bolos, né? Que é o que a gente vai conseguir fazer pela quantidade de ovos que a gente tem. Multiplica por 500 gramas, que é as gramas que é necessário para fazer um bolo. Então, para fazer 3 bolos, a gente vai necessitar de 1.500 gramas de farinha de trigo. E como eu tenho 2.500 gramas desconsidere esse zero. Como eu tinha 2.500 gramas de farinha de trigo disponível, subtraindo com 1.500 gramas, que é que eu vou precisar para fazer 3 bolos, eu vou ter ainda 1.000 gramas em excesso. O açúcar, pegando o reagente limitante, que é 3, e multiplicando por 200 gramas, que é o que eu vou precisar para fazer um bolo, eu vou ter aqui 600 gramas de açúcar para fazer 3 bolos, utilizando como reagente limitante o ovo. Então, pegando a quantidade que eu tinha disponível aqui em casa, subtraindo pela quantidade de açúcar que eu vou precisar para fazer os 3 bolos, eu vou ter aqui 200 gramas ainda de açúcar em excesso. Pegando aqui o leite. O leite, peguei aqui o reagente limitante, que é o ovo, né? Quantidade de bolos que eu vou poder fazer. Multipliquei pela quantidade necessária de ml de leite para fazer um bolo. Que aqui a gente vai, fazendo essa multiplicação, a gente vai ter 300 ml de leite que são disponíveis, que são necessários para fazer 3 bolos. Então, pegando a quantidade de ml de leite que eu tenho disponível aqui em minha casa, subtraindo pela quantidade de ml necessária para fazer 3 bolos, ainda vamos ter aqui 100 ml de leite disponíveis, ou seja, em excesso. E a margarina, multiplicando o reagente limitante por 250 gramas de margarina, que é o que eu vou precisar para fazer um bolo, que o reagente limitante é 3, ou seja, a quantidade de bolos que a gente vai poder fazer. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 750 gramas de margarinas, ou seja, essa quantidade aqui é a quantidade que a gente vai utilizar para fazer apenas 3 bolos. Como a gente tinha 1.000 gramas de margarina disponível, subtraindo 750, que é o que a gente vai usar para fazer os 3 bolos, ainda vamos ter em excesso aqui 250 gramas de margarina. Ou seja, nós vamos ter aqui em excesso 1.000 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de açúcar, 100 ml de leite e 250 gramas de margarina, porque nós temos aqui como reagente limitante o ovo. Então, a gente, com esses ingredientes que eu tenho disponível aqui em minha casa e tomando como base essa receita aqui que foi criada por mim, aplicando os conceitos de estequiometria, a gente vai poder apenas fazer 3 bolos por causa do ovo. Bom, trazendo aqui o outro exemplo, como eu havia falado, que eu ia trazer o da pipoca, o milho da pipoca, para fazer o experimento, a gente vai estar tratando aqui também sobre a estequiometria, falando de rendimento. Por quê? Porque quando a gente fala de rendimento, a gente sempre espera que todos os reagentes eles possam se converter em produto, mas nem sempre é assim. Tomamos como exemplo o milho de pipoca. Em teoria, quando a gente tem 2 milhos, a gente espera que tenha 2 pipocas, né? Que se convertam em 2 pipocas.
mas às vezes nem 100%, nem é 100% de certeza que ele vai ter esse rendimento. Então, eu vou pegar aqui 20 milhos contados de pipoca. Para que ele tenha um rendimento de 100%, a gente precisa ter 20 pipocas. Então, aqui eu já separei aqui 20 milhos de pipoca contado. Vou botar para estourar os milhos e vamos ver qual será o seu rendimento. Se será de 100% ou não, e eu já trago para vocês. Já aqui no fogo, as pipocas, tô aguardando elas começarem a estourar, eu já mostro. Vou contar uma por uma para vocês e falar qual foi o rendimento dos milhos que se converteram em pipoca. Bom, pessoal, como vocês podem ver, né, aqui já estão todos os 20 milhos de pipoca que eu coloquei. Apesar de ser uma pequena quantidade de milho, a gente pode ver que a gente não obteve um rendimento de 100%. Digamos que a gente teve de 98% a 99%. Por quê? Porque dos 20 milhos de pipocas, 19 se converteram em produto. Então, o rendimento da nossa do da nossa pipoca, ela é de 99%, pois se converteram apenas 19 em pipocas. É isso, gente. Como vocês podem perceberem aqui, apenas um caroço de milho que não se converteu em pipoca.